A paz do Senhor, amados. Peço que, se você tiver uma Bíblia, você pegue ela e abra em Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 13. E o título diz: Deus anuncia o dilúvio a Noé. Eu não vou ler, peço que depois você leia os versículos do 13 até o 22, mais uma rápida explanação. Deus anuncia o dilúvio a Noé porque ele vê que a terra está cheia de violência, pecado, sujeira. Então Deus anuncia o dilúvio a ele. E Deus dá instrução a Noé de como ele deve fazer para se salvar com a sua família do juízo que viria sobre a terra com o dilúvio. Mas antes disso, irmãos, vamos aqui fazer a ressalva de que o povo foi avisado cerca de 120 anos. Aquela geração foi avisada para que deixasse o pecado, para que se arrependessem, para que mudassem de vida. Deus, ele perdoa o pecador, mas ele abomina uma vida de pecado. Então ele dá a oportunidade a mim e a você também, hoje, para nós deixarmos aquilo que ele abomina, o pecado, as práticas. E fazendo um paralelo, será que essa geração, ela não está parecida com a de Noé? O que é que você acha, meu amado? Minha amada? Eles não se arrependeram, eles zombaram, eles escarneceram. Apenas Noé, pregando ali para eles: arrependam-se, quem sabe de dia e de noite, por 120 anos. E nenhuma família, a não ser a de Noé, se arrependeram. Isso é muito triste. Toda uma geração padeceu, porque amou o presente tempo, amou o pecado, uma vida que para o Senhor era suja, reprovável, abominável. Somos perfeitos? Não. Mas ouvimos a palavra. Talvez aqui tenha alguém que ainda não ouviu a mensagem da cruz. E eu quero te dizer, amados, ou amado ou amada, que lá naquela cruz, Yeshua, Jesus, como aprendemos, mas seu nome Yeshua, ele pagou o meu e o teu pecado naquela cruz. Ele levou sobre ele o pecado da humanidade. Por isso, quando alguém fala sobre ele, geralmente se diz: você aceita como seu Salvador, pois é assim que nós temos o nosso nome e os nossos pecados perdoados, quando o aceitamos como nosso Salvador. Quando nós deixamos aquela vida de pecado, porque ele diz: quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E foi isso que nós fizemos. Talvez tenha alguns aqui que gostavam de bailes, de festas, de baladas, como os jovens hoje diz, gosta de beber.
Enfim, eu poderia dizer aqui uma infinidade de coisas. E cada um sabe aquilo que gostava de fazer. Mas por amor ao Senhor e por ouvir a palavra de advertência, ela se negou. Ela disse: não, isso aqui agora vai ficar para trás. Vou viver em novidade de vida. Porque o Senhor, naquela cruz, Ele pagou um alto preço para que esses pecados que agora eu deixo para trás sejam esquecidos, apagados da minha vida e que eu possa ter meu nome no livro da vida, assim fazendo, guardando os mandamentos do Eterno. A palavra do Senhor, ela não foi abolida, como Yeshua diz, ele não veio abolir a lei, guardar o sábado, que é um mandamento do Senhor. Sábado é um mandamento. Você nunca ouviu Yeshua dizer: quando eu partir, vocês vão fazer um memorial, vocês vão guardar aquele dia, vocês vão todos os domingos lembrar que foi aquele dia que eu ressuscitei. Yeshua não falou isso, mas Deus, o próprio Deus, lá nos 10 mandamentos, Ele mandou que guardasse o sábado. Então precisamos guardar o dia santo, o dia que nós temos conexão, é aquele portal espiritual, é o dia que paramos de fazer tudo para entrarmos na presença do Eterno por completo, sem trabalho, sem canseira. É um dia de descanso. Então faça isso, guarde os mandamentos também do Senhor. Não é o domingo, é o sábado, o dia sagrado que o próprio Eterno mandou que nós guardássemos. Vigie, não seja enganado. Eu tenho aprendido aqui muito com os nossos irmãos judeus messiânicos. Eu poderia falar aqui o nome de algumas sinagogas que eu estou acompanhando, mas os judeus messiânicos, você procura aí no YouTube, você vai aprender, assim como eu tenho aprendido. Mas voltando aqui para Noé, para a gente finalizar essa geração, será que daria ouvidos se Noé estivesse pregando, dizendo: abandone o pecado, abandone, mude de vida, o Eterno não se agrada com essas práticas? Será que você daria ouvido ou você ignoraria? Ia ignorar também, como aquela geração de Noé ignorou. Então, pensemos, amados, ainda há tempo de mudar, ainda há tempo de você se arrepender. O juízo do Eterno virá. Ele não virá mais como veio com o dilúvio, porque quando você vê o arco no céu, ali o arco colorido, como chamam arco-íris, mas é o arco. Ali foi uma aliança que o Eterno fez de não acabar mais vindo águas como veio no dilúvio e acabar com toda uma geração. E hoje sabemos que virá sim o juízo de Deus, mas não com água, e será com fogo. Então mude enquanto há tempo. Amanhã a gente vai para o versículo 7, onde diz: Noé e sua família entram na arca. Amanhã a gente vai para ele, para que a reflexão aqui não fique longa. Leia Gênesis, capítulo 6, versículo 13 até o 22. Leia o que o Eterno falou a Noé, porque ele iria destruir a terra. A terra se tornou suja, cheia de violência e de pecado. Leia com calma. Quando a gente lê, a gente cresce espiritualmente. E bendito é aquele que lê e medita nas Sagradas Escrituras. Mas vigiemos, amados. Estamos vendo a Bíblia se cumprir em nosso tempo. A trombeta vai tocar. E quando ela tocar, anunciando que Yeshua está vindo buscar
o seu povo. Estamos preparados para ir com Ele? Serve para mim também. Vamos deixar aquilo que Ele se entristece, porque mais vale passar toda a eternidade com Ele do que passar pelo juízo. E o Pai, e o Eterno, o Deus soberano, o Criador de todas as coisas, Ele não se alegra. Ele quer que antes o homem se arrependa dos seus maus caminhos. Por isso que Ele dá uma oportunidade. Ele dá 2, Ele dá 3. Ele vai falando. Mas vai chegar o tempo que essa oportunidade se acabará. Não perca tempo. Não seja como aquela geração de Noé. Se arrependa agora, mude agora. Irmã, isso quer dizer que eu tenho que viver 24 horas dentro de uma igreja? A igreja é eu, a igreja é você. Nós somos templo e morada do Espírito do Senhor. Mude tuas vestes, mude tua atitude. Tenha uma vida de comunhão daqui para frente com o Pai. Entre no teu quarto, te ajoelhe, entrega a tua vida ao Senhor, peça perdão a Ele por todas as tuas práticas. Ele vai te perdoar. Mude de vida daqui para frente. Leia, medite, fale das Sagradas Escrituras, fale do amor do Pai quando enviou seu Filho para salvar o pecado, para limpar o pecado da humanidade. Fale que há perdão para aqueles que realmente se arrependerem de todo o coração. Fale para seu vizinho, fale para seu amigo, fale para seu familiar e, sobretudo, para você mesmo. Lembre-se disso dia e noite. Vigiemos, pois o tempo está próximo da vinda do nosso Redentor. Amém, amado? Leia as Sagradas Escrituras. Medite. Ela é vida. Ela é mais eficaz do que faca de 2 gumes, pois ela divide. Ela vai lá no fundo e ela mostra a mim e a você aonde precisamos mudar, mas também a esperança, as revelações do Eterno nas suas Sagradas Escrituras. Por que esse livro? Por que querem proibir? Por que tem nações que proíbem? Porque ela é viva. Essa palavra é viva, ela traz mudança, porque é o próprio Senhor falando comigo, com você, com quem abre, com quem se alimenta. É por isso que esse livro, ele é perseguido. Por isso quem professa ele é tido como louco e muitos querem destruir. Então vigie, desperte, enquanto ainda há tempo. Amém? Medite nas Sagradas Escrituras. Viva diferente do mundo. Aqui vai nos ensinar. Vá folheando como devemos comer, o que não devemos comer. O dia sagrado para guardar, que é o sábado, o Shabat, como tem aprendido com os nossos irmãos aqui, judeus messiânicos. Ah, irmãos, mas dizem que os judeus, eles não aceitam o Filho de Deus. Eles vão aceitar. Vai chegar o tempo que vão aceitar. Mas não são todos. Entenda. O judaísmo messiânico aceita sim. Vamos orar pelos nossos irmãos. Porque o tempo se aproxima. Haverá dias difíceis aqui nessa terra. O juízo de Deus virá e grande será. Como foi na época de Noé também. Haverá também o juízo para essa geração que escarnece, que zomba. Para os apóstatas. Infelizmente, irmãos, estamos vendo muitas coisas terríveis, mas vigiemos e oremos, porque a palavra diz que devemos estar atentos para não cairmos. Amém? E eu pergunto, você aceita o Filho de Deus como seu Salvador? Continue lendo a Bíblia, meditando nas Sagradas Escrituras.